Seja bem-vindo. Alexandre, para começar, só para a gente já dar um start aqui nesse bate-papo, uma coisa que a gente gosta muito de passar para o pessoal de casa é o seguinte, onde é que apareceu o botão de concurso público na sua vida, cara? Quando é que teve aquele start? Conta pra gente. Se puder, fala também a sua formação, a sua idade. Isso, só pra pessoa beleza. saber. Eu sou conhecido nas redes sociais como Alexandre Soares. Eu sou graduado e licenciado em língua portuguesa e tenho MBA em Direito Público. O estopim para eu iniciar os meus estudos para concurso público foi um vizinho. O ambiente o qual eu habitava na época, que aqui eu não sei como vocês denominam, se é favela, comunidade... Aqui é favela. É favela, então. Mais favela. Eu morava na favela, lá no Rio de Janeiro, especificamente ali entre o Coronel Leôncio, Vila Ipiranga e Santo Cristo. São 3 favelas. E ali no meio ali tem uma rua chamada Rua Doutor Péricles, e eu habitava ali. Esse ambiente o qual eu habitava não se falava em concurso público. Então, inclusive, eu creio que mesmo hoje a internet sendo bastante explorada, ainda assim, em certos ambientes, o concurso público ele não é muito divulgado, ele não é muito falado. Quando se fala em cargo público, servidor público, funcionário público, no máximo, no caso lá na minha época, era o cargo de soldado da Polícia Militar. Era isso aí. Ah, você conhece alguém que é servidor público? Conheço o polícia tal. Então, o que vinha pra gente ali, naquele determinado momento, e eu creio que hoje ainda continua também assim, servidor público é o cara que é policial militar, então o cara ali que é da Marinha, que é fuzileiro naval, aprendiz de marinheiro, então roda em torno desses cargos. E esse meu vizinho, ele passou para soldado fuzileiro naval. Esse camarada, ele saía muito com a gente para os pagodinhos da vida na época. Chegou um determinado momento que ele sumiu. Ele falou, vou dar uma sumida aí, galera, que eu tô com um projeto de vida aí, e simplesmente ele evaporou do mapa. E tinha uma banca de jornal no final da minha rua. E não sei se aqui tem... Pode falar o nome de jornal aqui? Pode. Então, lá era Folha Dirigida, o nome do jornal. E essa banca de jornal, ela era toda terça e quinta, ela colocava lá a Folha Dirigida da hora. E eu sempre via o que tinha nos jornais da cidade, mas eu não olhava para esse jornal Folha Dirigida, até porque não me interessava. Para que cargo público? Para que serviço público? Mas era iniciativa privada, ou alguém falando um pouco de vamos empreender, vamos tocar aqui alguma coisa, trabalhar para si, né? Que a galera, não sei se aqui a galera fala isso, trabalhar para você próprio, tal, que é o empreender. Empreendedor de si mesmo, né? É, isso aí. Mas não tinha essa história, então eu falei, por que eu vou ficar vendo esse jornal? Sendo que um belo dia, eu não sei porquê, eu direcionei meus olhos para esse jornal. E quando eu olhei esse jornal, eu vi o nome desse vizinho, Alexandre Lopes Rangel. Aí eu falei, opa, como aí? É o cara aqui, pô. Aí tava lá que ele já tinha passado para fuzileiro, depois ele passou para sargento do Exército, ESA, o concurso da ESA. Sim. E ele ficou muito bem colocado, parece que ele ficou em 15º, coisa do tipo assim. Aí eu falei assim, pô, o apelido dele era Xande. Eu falei, aí chamei a galera e falei, cara, Xande passou pro Exército aqui, cara, aqui. Pô, aí ficou naquela, né, tal. E aquilo dali meio que me incomodou. Que eu falei assim, o nome do cara saiu no jornal. O cara daqui, né? O cara daqui. Então, e não tinha na época esse bombardeio da internet. Era só TV, essas TV tradicionais. Só pra situar, a gente tá falando de que ano, mais ou menos, isso? Isso aí era 2004, 2005, acho que era isso, por aí. Porque quando eu fiz o meu primeiro concurso lá para sargento do Exército, eu sou da turma de 2008, mais ou menos, da ESA, então era 2004 ali e tal. E foi assim que foi o meu primeiro contato com o mundo dos concursos públicos. Um vizinho que andava com a gente, sumiu, passou para soldado fuzileiro, passou para sargento do Exército, o nome dele sai na Folha Dirigida, eu acordo um belo dia, me deparo com um jornal lá na banca de jornal, tomo um susto e aquilo me causa
eu fiquei um pouco incomodado. Aquilo dali me tirou um pouco de si. Ficou assim, calma aí. Se esse maluco daqui conseguiu passar nessa parada, por que eu não posso? Então, o primeiro ponto de interrogação do porquê, o primeiro questionamento, foi exatamente nesse momento, que inclusive eu conto até esse é o segundo livro, né, que eu estou lançando. No outro primeiro livro também eu conto essa história. Então, o primeiro contato que eu tive com o mundo dos concursos públicos foi exatamente a publicação lá da aprovação desse camarada chamado Alexandre Lopes Rangel, sargento do Exército. Não foi assistindo podcast, não foi batendo papo com alguém, porque lá na rua não tinha ninguém. O máximo que tinha era um camarada que era soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas ele não tocava nesses assuntos, não. Era mais, vamos fazer uma resenha e tal, mas ele não falava assim, por que vocês não começam a verem fulano, Bertano, que fala sobre concurso público? Não, ninguém nunca falou isso para mim. Foi mesmo... Eu creio que foi algo um pouco divino, porque eu acredito muito em sinais. Eu acho que nada é por acaso. Se as coisas acontecem... Você planeja, mas as coisas acontecem de outra forma. Então, tem alguma coisa aí. Então, eu acredito muito em sinais. E eu creio que aquilo dali foi meio que Deus mesmo botando assim na minha frente, assim, ó, existe isso aqui. Aí o resto, agora o movimento, foi eu que fiz. Sim. Mas eu acredito em sinais. E foi mais ou menos... Esse foi o meu primeiro contato com o mundo dos concursos públicos. Pô, bacana. E nesse momento aí que você percebeu que dava para ser alguém na vida, no mundo dos concursos públicos, você falou assim, beleza, a partir de agora minha vida vai mudar. Você viu, aquilo te incomodou, mas o que você fez a partir de então? Como que você começou a dar seus pulos? Porque aí eu cerquei ele na rua. Você não tinha conhecimento de nada, né? Não. Mas ele voltou? Não, ele morava lá. Porque você falou que tinha sumido, né? Ele estudar, sumiu, né? Mas ele ficava passando todo dia com a mochilinha nas costas. Entendi. Ele não parava mais com a galera. Vamos tomar um gelo, vamos pro pagode e tal. Não, ele não fazia mais isso. Ele só passava. Ele sumiu do movimento. Sumiu do movimento. Porque o ex é aqui em Guaratinguetá, não é? É aqui em São Paulo. A ESA é em Três Corações. A ESA é em Três Corações. Guaratinguetá é a escola de especialista da aeronáutica. Mas ele fez logística. Ele fez manutenção de coisas. Aí é no Rio. A escola ele conseguiu ficar no Rio. Mas a formação acho que é em Três Corações, né? Primeiro, na época dele era tudo no Rio. Era tudo no Rio. Nem precisou ficar em Três Corações? Não, ele não. Na época dele. Beleza. Tá, ele voltou, você falou, cara, gostei disso. Aí eu cerquei ele na rua. E qual foi a ideia que você deu nele? Aí eu falei, pô, parceiro, parabéns, cara. Pô, vi seu nome lá e tal. Ele, onde? Tal. Ele ficou meio assustado. Pô, saiu, mas seu nome tá na folha dirigida e tal. Cara, o que tu fez? Como você fez isso? Essa foi a pergunta-chave. Aí ele, pô, tu tá interessado mesmo, tal, que assim, eu acho que não levava muita fé que eu ia, né? Sim. Aí, como você fez isso? Aí ele falou, então, você tem que entrar num cursinho preparatório. Na época, não tinha esse bombardeio de curso online, era muito presencial na época. Então, ele foi e me deu as dicas. Falou assim, ó, você vai procurar um curso chamado Riachuelo, lá no Barreto, que era o melhor curso de Niterói, na época, um dos melhores do estado do Rio. E lá você se vira nos 30. Você fala, eu quero fazer concurso público e tal. Eu falei, beleza, eu vou... Aí a segunda virada de chave foi eu dar ouvidos ao que o camarada me falou e executar o que ele me falou. Eu não questionei. Eu não fiquei, mas se. Não, eu não fiz isso. Ele falou assim, ó, vai lá no curso, procura lá qual concurso você quer fazer. Eu falei, pô, cara, acho que pra mim, acho que é soldado PM, não vai dar pra fazer sargento do exército, não. Ele, então vai lá, tem... ela aprovava muito colégio naval, SpaceX, bem voltado para a área militar mesmo. Esse Riachuelo é famoso, né? Famoso, isso. E aí eu falei, beleza. Aí eu peguei essa mini receita com ele e executei. Eu acho que essa segunda virada de chave que é importantíssima. Porque geralmente o ser humano tende a ficar questionando muito. O ser humano, ele tá precisando de ajuda, ele te procura, aí você dá o caminho das pernas para ele, aí ele começa com mas começa a questionar, né? Aí eu acho que isso é um grande empecilho pro cara ir para frente.